Gabriel, uma alegria tê-lo conosco, juntamente com a sua esposa, a sua filhinha. Pastor Gabriel é conhecido já de nossa igreja, esteve aqui pregando uma vez, na quarta-feira. Ele é coordenador do trabalho da Junta de Missões Nacionais em alguns estados aqui no Centro-Oeste, viaja nas iniciativas missionárias, dando apoio ao campo, aos pastores, articulando as ações missionárias, e ele está conosco em decorrência da sua visita a Brasília. A carreta missionária está aqui em Brasília. Já viajou? Já foi embora a carreta? Fica aqui em Brasília até o dia 10 de novembro. Então, ele, como coordenador, tem acompanhado o trabalho da carreta e as outras ações missionárias da nossa junta. Pastor, uma alegria tê-lo conosco mais uma vez. Que Deus o abençoe. Olá, bom dia. Graça e paz, queridos irmãos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, compartilhando com a igreja o que Deus está fazendo através dessa igreja no Brasil, no mundo, e também anunciando a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã, para que possamos sair daqui alimentados e encorajados a avançar cada vez mais com o reino de Deus. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com a minha família, Sara e a Cecília, que está lá no Espaço Kids, e saber que essa igreja tem abençoado as nações. Aqui eu tenho grandes amigos, grandes companheiros, tenho os professores, né? Meu mestre ali, doutor Alain. Aqui eu tenho amigos que me encontraram no campo missionário e hoje, pela graça de Deus, eu posso estar representando essa igreja como missionário dos irmãos e também poder cuidar dos missionários que essa igreja também ajuda a cuidar. Tem ali a Lisânia, através do cuidado missionário, juntamente com o pastor Mateus Maemo, mas pessoas que alguns anos atrás puderam me visitar lá na Amazônia. Eu fui missionário na Amazônia durante 8 anos, fui treinado pelo pastor Josivan e a missionária Silene. Eu e Sara nos encontramos no campo missionário e nós somos fruto do investimento dessa igreja na obra missionária. Há quase 10 anos atrás, eu pude ir para a Amazônia e a Sara também. Nos conhecemos lá e nós ingressamos no trilho chamado Radical. E, meus irmãos, hoje nós podemos ser missionários dos irmãos. Hoje estamos coordenando a região do Centro-Oeste e para a gente é um privilégio poder estar caminhando junto com essa igreja que me abençoou lá atrás e continua me abençoando, e vamos avançar ainda mais, abençoando o Brasil, abençoando as nações, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e nós cremos que um dia nós veremos a nossa pátria conquistada para Cristo. Um dia nós veremos as nações rendidas aos pés do Senhor. E Deus nos deu o privilégio para avançarmos juntos na propagação do Evangelho em todas as nações, em todos os lugares. Amém, meus irmãos? Quero agradecer também à igreja pelo envolvimento na campanha de missões nacionais. Quero transmitir aos irmãos o abraço do nosso diretor executivo, pastor Fabrício Freitas. E, meus irmãos, fiquei muito feliz em saber que a igreja não somente alcançou, mas ultrapassou o alvo de missões. Pastor Mateus já me informou disso. E, meus irmãos, essa igreja tem sido uma referência para a nossa nação, por ser uma igreja missionária, uma igreja que ama a obra missionária, uma igreja que envia, sustenta e cuida dos seus missionários. Que Deus continue abençoando os irmãos, dando visão aos pastores, aos líderes, para que juntos continuemos avançando na propagação do reino de Deus. E nessa manhã, meus irmãos, nós queremos falar sobre o reino de Deus. O reino que foi inaugurado através da pessoa de Jesus Cristo, que ao mesmo tempo sendo Deus, se fez homem, e encarnou, tabernaculou entre nós e veio a este mundo para inaugurar o seu reino. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar, ou acompanhar pelo telão, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20, a minha versão é a NVI. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, de 14 ao 20, diz assim a palavra de Deus: Depois que João foi preso, foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Nessa manhã,
nós pedimos ao Senhor que venha falar ao nosso coração, falar ao coração da Tua igreja, porque nós cremos, ó Pai, que quando a Bíblia fala, é o Senhor quem fala. Então fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto que fala sobre o início do ministério de Jesus aqui na terra. Alguns versículos anteriores nós podemos ver que João Batista, que é considerado o último profeta do Antigo Testamento, aquele que viria preparar o reino para o Messias, para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, ele anuncia que o reino de Deus estava próximo e era necessário um arrependimento. Nós vemos também que Jesus vem e quando João Batista se depara com Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vemos também o episódio do batismo de Jesus, onde o Espírito Santo, o Pai, se manifesta ali. Nós vemos a perfeita ação da Trindade naquele momento, e Deus fala dos altos céus: esse é meu Filho amado, em quem eu me agrado. E também nós vemos, meus irmãos, o episódio onde Jesus Cristo, ele foi levado ao deserto para ser tentado, e ele foi levado pelo Espírito Santo, e ele foi tentado por Satanás, e ele saiu dali vitorioso, provando que mesmo sendo homem, mas ao mesmo tempo sendo Deus, ele resistiu todas as tentações e provações. Depois de passar por tudo isso, ele inicia o seu ministério na região chamada de Galileia. E meus irmãos, versículo 14 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Meus irmãos, essa mensagem tem ecoado gerações. Essa mensagem tem rodado em todo o mundo. O reino de Deus está próximo. Por isso, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero refletir juntamente com você sobre o reino de Deus. E dizer também que onde o reino de Deus chega, meu irmão, há transformação de vidas. Não tem como um local, uma cidade, um estado, uma região, onde o reino de Deus chega com grande poder, com grande glória, e ele continue sendo o mesmo. Não tem como as nossas vidas receber esse rei que é poderoso, esse rei que é majestoso, mas esse rei que é amoroso e gracioso, e a nossa vida continuar sendo a mesma. Onde o reino de Deus chega, vidas são transformadas. Onde o reino de Deus chega, realidades são transformadas e mudadas, porque o reino de Deus é poderoso. O reino de Deus é maior do que eu. O reino de Deus é maior do que você. O reino de Deus é maior do que qualquer governo ou império que já existiu nesse mundo. Nós olhamos para a história, nós vemos grandes impérios, como o império da Babilônia, os medos, os persas, os gregos, o grande império romano. E meus irmãos, todos eles sucumbiram. Mas o reino de Deus, ele permanece para sempre. O reino de Deus é eterno. E o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em mim. O reino de Deus está em você. E é maravilhoso ver que este reino, ele está em movimento. Esse reino tem alcançado os territórios, esse reino tem transformado nações. E a mensagem de Jesus era uma mensagem completa. Ele anunciava: o reino de Deus está próximo. Mas é necessário um arrependimento e a fé, crendo que Jesus Cristo tem poder para mudar a realidade. Que Jesus Cristo tem poder para mudar a nossa vida, a vida de toda pessoa que se entrega totalmente a Ele. Meus irmãos, interessante também é ver que esse reino tem alcançado lugares distantes, lugares que a gente nunca pensou em chegar, lugares que a gente nunca imaginou ir, como por exemplo Cavalcante, aqui do nosso lado, né? O reino de Deus chegou lá há 10 anos atrás, pastor Davi, através dos esforços desses irmãos, e aquela cidade foi impactada, aquela cidade foi mudada, aquela cidade tem sido transformada, porque o reino de Deus chegou ali em Cavalcante. Meus irmãos, ano passado eu tive o privilégio de caminhar com o pastor Davi em algumas viagens, e numa delas foi para Cavalcante. E nós chegamos ali, né? Lembra, pastor Davi, que nós fomos lá na Child Fund, né? E a gestora ali daquele local estava falando da transformação que a igreja está fazendo naquela cidade. E eu me lembro que em um dos episódios ela falou que uma menina chegou para ela e falou assim: olha, eu aprendi aqui que no meu corpo ninguém toca. Eu aprendi aqui que eu sou uma princesa de Jesus. Eu aprendi aqui que Jesus, ele
quer me guardar, Ele quer me proteger. E, meus irmãos, talvez isso seja simples, mas as meninas que estão aqui, que são de lá, conhecem bem a realidade aqui de Cavalcante. Uma cidade que tem o menor IDH do estado de Goiás. Mas sabe o que aconteceu ali? O reino de Deus chegou lá. E uma menina, uma criança, aprendeu que no corpo dela ninguém toca. Uma criança aprendeu que ela é preciosa para o Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, hoje essa igreja tem tido o privilégio de enviar 2 meninas, lá de Cavalcante, ali para a Amazônia, para representar o projeto missionário dessa igreja, ali naquela região com os quilombolas, com os calungas. Meus irmãos, onde o reino de Deus chega, tem que haver transformação de vidas e transformação de realidades. E para a glória de Deus, essa igreja tem acompanhado, essa igreja tem vivido isso, porque o reino de Deus está se movendo através da nossa igreja, através da sua oferta, através da sua oração. O reino de Deus tem avançado em todo o mundo, aqui perto de nós, em vários lugares da nossa nação. Meus irmãos, eu fui... Pode passar o slide, Grande, por favor? Meus irmãos, eu fui lá para a Amazônia com 20 anos de idade, pode passar? E nós fomos parar numa comunidade chamada Caiambé. Alguns irmãos tiveram o privilégio lá, né, pastor Jair? E, meus irmãos, eu sou muito grato à Memorial, porque a Memorial foi a primeira igreja e única igreja, pastor Davi, que foi com uma caravana de igreja lá para Tefé. Meus irmãos, Tefé é logo ali, como diz o Ribeirinho. É tão longe que tem que ter fé para chegar lá, né? E, meus irmãos, nós somos gratos a Deus, porque a Memorial chegou naquele lugar, juntamente com os seus missionários, e eu pude servir ali naquela comunidade durante 8 anos. Nós chegamos em Caiambé, não tínhamos um templo como esse, não tínhamos um pastor legal igual o pastor Davi, não tínhamos um pastor de missões igual o pastor Mateus Maemo, mas nós chegamos lá nessa comunidade, uma comunidade de cerca de 3.500 habitantes, uma comunidade que não tinha uma igreja batista, e nós fomos ali para plantar a primeira igreja batista de Caiambé. Meus irmãos, chegamos lá, queríamos plantar uma igreja relevante, uma igreja que se multiplicasse naquela região, e uma igreja que formasse líderes da terra, para que o evangelho continuasse crescendo através daquela igreja. E, meus irmãos, pode passar o slide? Meus irmãos, chegamos ali, como falei, não tínhamos um templo, nós chegamos ali anunciando que o reino de Deus estava chegando naquele lugar, e que era necessário um arrependimento, era necessário crer no evangelho, era necessário ter a fé em Jesus Cristo. E um grupo de pessoas que nos receberam ali foram jovens, adolescentes, e nós começamos a nos reunir em pequenos grupos na sala da nossa casa. Também começamos a trabalhar com os embaixadores, as mensageiras do rei, e naquele contexto foi algo fenomenal, porque criança é o que mais tem naquelas comunidades ribeirinhas, os irmãos que foram lá sabem muito bem. E, meus irmãos, essa foto ao lado foi um dos primeiros cultos públicos que nós começamos a fazer na sala da nossa casa, uma casa simples, de madeira, mas um local onde nasceu a primeira igreja batista do Caiambé, fruto dos pequenos grupos multiplicadores, frutos das organizações missionárias. Aí estão algumas fotos do trabalho missionário com os meninos, as meninas. E, meus irmãos, o relacionamento discipulador foi algo assim diferencial para a plantação da igreja. Se o Ribeirinho ia na roça, nós estávamos na roça. Se o Ribeirinho ia pescar, nós estávamos lá na pescaria. Se ele ia lá juntar castanha para fazer a a castanhada, né, que eles falam lá no Amazonas, para entregar para a caravana da Memorial que foi lá no barco, nós estávamos lá juntamente com ele. E, meus irmãos, nós fazíamos viagens do cotidiano, do dia a dia, do ordinário daquelas pessoas, e viagens simples, de 3, 4, 5, 6 horas de canoa, sentado na mesma posição, para chegar no município, fazer as compras e voltar para casa. Mas isso foi nos dando credibilidade, porque a gente se aproximou da cultura. Nós anunciávamos que o reino de Deus chegou naquele lugar, mas nós estávamos às margens dos rios, nós estávamos lá no meio da floresta, nós estávamos juntamente com eles nas suas atividades, nas suas programações, e nós entramos na cultura juntamente com o Ribeirinho, ganhamos ele para a gente, e depois nós ganhamos para Jesus. E, meus irmãos, o reino de Deus chegou naquele lugar, e transformou vidas, transformou realidades. Pode passar o slide? E, meus irmãos, fruto disso, foram vidas transformadas. Mas eu quero dizer para vocês que foram 2 anos, para ver os primeiros batismos. Eu olhava lá para o polo do pastor Josivan e da Marcelene, nossos amigos missionários batizavam um monte de gente, a gente lá no Caiambé, falei, quando é que a gente vai batizar os primeiros? Mas foram 2 anos dedicando relacionamento, dedicando vida, para que aquelas vidas pudessem descer as águas, e para a glória de Deus, nós realizamos o batismo de 8 adolescentes, 8 jovens, que foram os membros fundadores daquela igreja, e hoje aquela igreja está lá, pujante, missionária, plantando outras igrejas. Mas isso é fruto porque o reino de Deus chegou naquele lugar. E a mensagem era a mesma mensagem de Jesus. Nós não temos que inovar, nós não temos que inventar a roda.
Jesus iniciou seu ministério dizendo: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E a nossa mensagem, a mensagem da Igreja Memorial, deve continuar sendo a mesma. O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E vidas creram em Jesus Cristo. Vidas foram transformadas. Porque o reino de Deus chegou lá e mudou realidades. Meus irmãos, essa foto ali do meio, onde tem uma senhora sendo batizada, e eu e Sara, é a Dona Júlia. Dona Júlia, que tem mais de 60 anos. Mas um dia ela ouviu o Evangelho. Um dia o reino de Deus chegou na vida dela. E ela falou: pastor, eu quero me batizar, quero ser membro dessa igreja. E nós falamos: Dona Júlia, nós vamos realizar o seu casamento. E ela ficou um pouco assustada, porque ela já era juntada há 40 anos com o seu Zeca. E nós falamos: vai dar tudo certo, Dona Júlia, porque lá casamento não é comum, meus irmãos. E nós realizamos o casamento da Dona Júlia, e para mim foi um privilégio, porque foi um dos primeiros casamentos que eu realizei como pastor, né? E realizar o casamento de um casal de idosos, que entregaram a sua vida a Jesus, já em idade um pouco avançada. Mas me fez refletir: quantos idosos, quantos ribeirinhos estão esperando pelo reino de Deus que ainda não chegou naquelas comunidades? Quantas pessoas estão aguardando por uma caravana da Memorial, que fizeram muitas na Amazônia, para chegar naquelas comunidades onde as pessoas estão aguardando pelo reino de Deus? Meus irmãos, estima-se que temos 10 mil comunidades ribeirinhas sem a presença do Evangelho. Não tem nenhuma igreja em 10 mil comunidades ribeirinhas na nossa Amazônia. Mas essa igreja tem enviado missionários para aquele lugar. Tem investido na vida de jovens, como eu e como a Sara, para que aquelas comunidades possam receber o reino de Deus, que transforma vidas e que transforma realidades. E a vida da Dona Júlia foi alcançada, fruto do investimento dessa igreja, que tem sustentado a obra missionária ano após ano, alcançando vidas e levando o reino de Deus ainda onde não chegou. Pode passar o slide. Meus irmãos, nós podemos ver também que, no texto bíblico, que Jesus, ele chama pessoas. Ele anuncia o seu reino, mas ele vai ao encontro de pessoas. Isso, para a cultura daquela época, a escola judaica, era um pouco estranho, porque era comum um jovem seguir um mestre, e não um mestre ir em direção ao jovem. E Jesus faz o inverso, Jesus faz ao contrário. Jesus vai para um lugar chamado Galileia, e Jesus caminha à beira do mar da Galileia, meus irmãos. Um local que não era o local mais importante daquela região do Oriente Médio Próximo. Não era a capital religiosa como Jerusalém. Para alguns era considerado a periferia, o lugar um pouco importante, com pessoas simples e comuns. Mas Jesus passou naquele lugar. O reino de Deus estava chegando naquele lugar. E o que Jesus faz não é simplesmente passar, mas Jesus chama pessoas simples e comuns. Como alguns judeus disseram, homens iletrados, mas que foram alcançados, foram transformados e foram chamados para fazer parte desse reino. Meus irmãos, o texto bíblico diz, em versículos 16 e 17, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Meus irmãos, Jesus olhou para a realidade daqueles jovens, porque a maioria dos discípulos eram jovens. E Jesus era jovem, né, Nendo? Jesus, quando começou o seu ministério, tinha 30 anos, né, estima-se aí. Meus irmãos, Jesus olha para aqueles meninos, aqueles homens, e chama Simão, chama André, para fazer parte da coisa mais extraordinária que aconteceu na história mundial. O reino de Deus chegando na terra. O reino de Deus se estabelecendo entre nós. E, meus irmãos, alguns poderiam dizer: poxa, mas eles não são mestres, eles não são bem instruídos, eles são pescadores, são pessoas comuns. E, meus irmãos, Jesus não chama profissional, simplesmente. E eu sei que temos muitos profissionais, pessoas capazes aqui, mas Jesus chama corações disponíveis. E Jesus nos usa a partir daquilo que nós temos, a partir daquilo que nós somos. Então, se você é médico, Jesus vai te usar através da medicina. Se você é um engenheiro, Jesus vai te usar através da engenharia. Se você é um profissional, se você corta cabelo, Jesus vai te usar lá em Cavalcante para cortar cabelo, como foi o exemplo aqui dos irmãos. Meus irmãos, Jesus chama pessoas, e não é sobre o que nós somos, mas sobre o que Ele é e o que Ele pode fazer através de nós. Quando nós olhamos para a realidade de Pedro, Simão Pedro, André, Tiago e João, eles não tinham capacidade alguma para seguir o Messias. Mas Jesus chamou aqueles homens, Jesus disse: eu os farei pescadores de homens.
não é sobre o que nós somos, mas é sobre o que Jesus faz em nós. E aquilo que Jesus faz através de nós. Meus irmãos, esses homens alvoroçaram o mundo. Esses homens que estavam à beira do mar da Galileia, um lugar simples, comum. Mas Jesus os chamou. E Jesus fez algo extraordinário através daqueles homens. Da mesma forma, Jesus ainda continua chamando pessoas simples, pessoas comuns. Pessoas com coração disponível para que o reino de Deus transforme o mundo. Mas a maior transformação que Deus quer fazer começa em nós. Tem gente que quer transformar o mundo, pastor. O jovem quer transformar o mundo, né? Mas a maior transformação que Deus deseja fazer é em nós. E se nós formos transformados, se nós aceitarmos o reino de Deus, Deus fará coisas extraordinárias através de nós. Meus irmãos, eu conheci um jovem chamado Madison ali, naquela comunidade. Quando eu cheguei lá, ele tinha 13 anos de idade. O Madison entrou para os embaixadores do rei, começou a ser discipulado, e depois de 2 anos eu tive o privilégio de realizar o batismo do Madison. E o Madison se tornou um grande líder na nossa igreja. Ele foi para a escola e conheceu o Bruno, e discipulou o Bruno, e o Bruno se tornou também um líder dos embaixadores ali, juntamente com o Madison. E meus irmãos, o Bruno foi para a escola e conheceu o Cleiton. E ele que tinha sido discipulado pelo Madison, discipulou o Cleiton. E no dia do batismo do Cleiton, quem entrou nas águas com ele? O Bruno, que era discípulo do Madison, que era meu discípulo. Meus irmãos, o que nós estamos vendo acontecer na Amazônia é um avivamento. O Ribeirinho entendeu que quem vai ganhar a Amazônia para Jesus não é o carioca que sai lá do Rio de Janeiro, não é o brasiliense simplesmente, mas é o próprio Ribeirinho que consegue viajar dias, horas de barco, tranquilo, comer peixe, farinha e açaí todo dia, porque ele conhece a cultura, ele conhece o seu povo, e ele entendeu que o reino de Deus chegou naquele lugar, e onde o reino de Deus chega, vidas são transformadas. E Deus nos dá o privilégio, como igreja do Senhor, de formar líderes na terra, formar líderes lá na Amazônia, formar líderes lá em Cavalcante, formar líderes aqui no Vale do Amanhecer, porque onde o reino de Deus chega, vidas são transformadas, e Jesus chama essas vidas para propagar o seu reino a partir de onde elas estão. E meus irmãos, hoje o Madison, que eu conheci com 13 anos, tem 22 anos. O Madison é missionário dos batistas brasileiros, sustentado por essa igreja. Não só o Madison, mas nós temos outros 2 jovens. A nossa igreja lá já enviou 3 radicais. Já tem plantado outras 2 novas igrejas, porque essa igreja anunciou que o reino de Deus chegou naquele lugar. E meus irmãos, hoje aqueles meninos, uma nova geração de embaixadores, uma nova geração de meninos e meninas, tem surgido ali na Amazônia. E os próprios ribeirinhos estão discipulando a nova geração. Isso fruto do seu investimento na obra missionária. Isso tudo porque Jesus foi a um lugar simples e comum e chamou pessoas às margens dos rios, no meio das florestas, porque o reino de Deus chegou naquele lugar também. E Deus nos deu o privilégio de levar esse reino transformador até aquelas vidas. Pode passar o slide? E meus irmãos, para a glória de Deus, o resultado que nós colhemos, depois de 8 anos de trabalho ali, incansável, né, de plantação de igreja, muita leitura de livro, né, irmã Silene? Irmã Silene dava uns livros para a gente ler, que tinha que fazer relatório. É bom que ela estava me preparando para o mestrado, para o pastor Alain, né? E meus irmãos, hoje nós temos a primeira igreja batista de Caiambé. Pastor Davi, alguns anos atrás nós recebemos ali a viagem da Memorial e tinham coros unidos, né, pastor Jair? O coro da Memorial cantou nas comunidades. E meus irmãos, a gente via as crianças, as pessoas maravilhadas, porque eles nunca tinham visto aquilo ali presencialmente, meus irmãos. E uma gratidão, uma recepção, uma hospitalidade, que a única coisa que a gente podia entregar depois de toda aquela grande festa naquela comunidade, foi uma castanhada produzida pelas nossas irmãs da igreja, não foi, Sara? Mas isso tudo para expressar a gratidão e o amor por essa igreja ter investido na obra missionária. Porque o reino de Deus chegou lá no Caiambé, uma comunidade sem energia, sem sinal de operadora. Agora está chegando a Starlink lá, mas o reino de Deus chegou lá primeiro, e vidas foram transformadas através dessa igreja, através do seu investimento na obra missionária. Então vale a pena, meus irmãos, fazer parte desse reino, que é transformador, esse reino que muda vidas, que muda realidades, e que muda a eternidade das pessoas. Nós fazemos parte desse reino. E meus irmãos, eu gosto muito de uma frase do antropólogo Ronaldo Lindório, um pastor, e ele diz assim, nós não podemos mandar para longe quem não é uma bênção perto. Infelizmente, nós temos visto alguns mandando para longe quem não é uma bênção, né? Ele não envia, ele se livra, né, Lisane? Mas, meus irmãos, a Junta de Missões Nacionais, por meio das igrejas batistas do Brasil, tem enviado os melhores missionários para os campos.
E aqueles que ainda não são os melhores, a junta tem investido através dessa igreja na formação desses missionários. E meus irmãos, hoje nós estamos preparando um time de excelência para ganhar a pátria para Cristo, fruto do investimento dessa igreja na obra missionária. Então, meus irmãos, vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo transformadas. Mas Deus também deseja transformar vidas a partir da sua vida, meu irmão. Talvez você queira abençoar lá a Amazônia, a África, Cavalcante, aqui do lado. Mas você ainda não abençoou alguém que está do seu lado. E não existe nada mais perto de nós do que o nosso trabalho, do que a nossa escola, a nossa faculdade, a nossa vizinhança. Pessoas o tempo todo estão perto de nós. E nós temos a coisa mais extraordinária do mundo, que é o reino de Deus. E às vezes nós nos recusamos a anunciar que o reino de Deus chegou para as pessoas que estão próximas de nós. Meus irmãos, quando nós olhamos o versículo 18, 19 e 20, diz assim: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou, e eles seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Meus irmãos, o que falta para nós, como discípulos de Jesus, é dar uma resposta imediata. Quantas vezes Deus já falou conosco? Quantas vezes o Espírito Santo já nos direcionou para abençoar em determinada área, e a gente acaba postergando, acaba dando algumas desculpas, acaba enrolando. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, Jesus foi para um lugar simples e comum, encontrou pessoas simples e comuns, homens improváveis. Mas Jesus os chamou, a resposta daqueles homens foi imediata. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, meu irmão: quais são as redes que você precisa deixar para seguir aquilo que Jesus já te orientou, aquilo que Jesus já te direcionou? Talvez Deus não te leve para a Amazônia, Deus não te leve para a África, talvez você nem vá em Cavalcante, aqui do lado, nem no vale. Mas Deus quer usar a sua vida a partir de onde você está. Porque se você for uma bênção, onde Deus te colocou, por onde você passar, meu irmão, você vai abençoar vidas, porque o reino de Deus está em você. Não é porque nós somos bons, mas é porque Jesus é maravilhoso, e Jesus é poderoso, e Ele é rei, e Ele governa a minha vida, Ele quer governar a sua vida também, meu. Então se entregue aos propósitos do Senhor, se entregue ao reino de Deus, e que você seja uma bênção por onde você passar. Porque com o reino de Deus, vidas são transformadas, realidades são mudadas, e o reino de Deus é poderoso, o reino de Deus é transformador, e Ele está em você. Então que essa palavra venha ecoar no seu coração durante essa semana, que você venha receber as pessoas no seu pequeno grupo, e que você venha se prontificar em abençoar essas vidas que estão chegando ali no seu apartamento, na sua casa. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, procure o pastor Mateus, se prontifique: pastor, eu quero abrir um pequeno grupo, quero abrir uma base do reino de Deus, uma embaixada do reino de Deus na minha casa, e vidas serão transformadas a partir do seu lar, meus irmãos, porque isso acontece na Amazônia, isso está acontecendo em todo o Brasil, isso acontece aqui, e Deus quer usar a sua vida também, meu irmão. Faça parte do que Deus está fazendo através do seu reino, amém? E meus irmãos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração, alguns pedidos para que possamos continuar avançando. Hoje nós estamos há 1 ano e meio aqui na região do Centro-Oeste, servindo na coordenação de missões, servindo aos nossos missionários. Hoje é um privilégio poder servir missionários tão seletos como o pastor Josivan Silene, pastor Kleber, irmã Júnia e outros missionários que estão espalhados, e nós temos alguns pedidos para esses missionários. Pode passar o slide? Meus irmãos, hoje nós temos alguns desafios aqui no nosso quintal, o Centro-Oeste. Nós temos aqui uma grande população urbana, capitais, grandes cidades em ascensão. Nós temos os místicos aqui do Vale do Amanhecer. Nós temos povos não alcançados, como ali os calungas, os quilombolas. Nós temos os ribeirinhos ali no Pantanal. Nós temos universitários. Para isso nós abrimos recentemente um projeto aqui em Goiás Velho, com universitários, a Casa Farol, onde os universitários podem chegar, podem usar a internet. Tem uma lave-seca para ir lavar roupa, porque o que o universitário quer lavar roupa, gente. E ali, os seus missionários têm tudo para receber os universitários e também falar do amor de Deus ali naquele lugar. Mas nós temos alguns desafios já promovidos pela junta e por essa igreja, e eu quero desafiar você a orar e sustentar ainda mais esses projetos. Pode passar? Meus irmãos, nós temos aqui do nosso lado o Vale do Amanhecer. Os irmãos conhecem bem a realidade. A Memorial tem feito um trabalho excelente. Nós sabemos a batalha espiritual que é aquele lugar, mas o reino de Deus está avançando em meio às trevas e você faz parte disso. Pastor Kleber e a missionária Júnia estão ali há 5 anos, juntamente com a sua família, e a realidade do Vale do Amanhecer tem sido mudada e transformada. Pode passar. Meus irmãos, ali os nossos missionários estão servindo com alegria. Dia 12, agora, desse mês, teve batismo no Vale do Amanhecer, meus irmãos. Batismo no Vale do Amanhecer é algo assim extraordinário, porque os frutos estão
sendo produzidos ali naquele lugar. E essa igreja faz parte do que Deus está fazendo ali no Vale do Amanhecer. Pode passar. Meus irmãos, nós temos desafio urbanos, que é plantar igrejas urbanas, igreja contextualizada. Exemplo disso, nós temos a Igreja Batista Celina Park, ali em Goiânia, a igreja que eu sou membro atualmente. E uma igreja que nasceu através de pequenos grupos num bairro de condomínios. A gente sabe o desafio que hoje é acessar os condomínios, mas a igreja tem crescido, tem se desenvolvido, multiplicado por meio de pequenos grupos, e hoje nós somos uma igreja com mais de 250 membros, e nós queremos chegar em 500 membros nos próximos anos, porque o reino de Deus chegou mesmo ali na capital de Goiás, em Goiânia, e isso fruto do seu investimento na obra missionária. Pode passar. Meus irmãos, os desafios que nós temos também na região ribeirinha pantaneira, com Radical Pantanal. O projeto começou com o pastor Josivan e a irmã Silene, e nós temos servido ali também na coordenação. Agora, em janeiro, estará chegando ali um novo casal de mentores. Por enquanto, eu e Sara estamos interindo ali. Pegamos ali a vaga do pastor Josivan e a irmã Silene, porque eles vieram para Cavalcante. Mas nós temos levado caravanas. E, pastor Neander, meu sonho é levar uma caravana da juventude da Memo aqui, lá para o Pantanal. Nós recebemos ali a primeira igreja batista de Caldas Novas, nós recebemos ali a primeira igreja batista de Rio Verde, com 30 homens, onde foram nos ajudar na construção de um templo, e agora falta memorial. Depois a gente tem que resolver isso aí, tá bom? Mas, meus irmãos, nós temos potencial para chegar e transformar vidas no Pantanal, que está aqui no nosso quintal, pertinho de nós, e vai ser uma bênção contar com o apoio da Memorial na transformação de vidas e no anúncio do reino ali naquela região. Pode passar o slide. E, meus irmãos, nós temos ali o projeto com os quilombolas, pastor Josivan e irmã Silene, estão fazendo um trabalho extraordinário, seguido ali do pastor Paulo e da Lídia, que passaram muito tempo ali também. E, meus irmãos, nós tivemos o privilégio, esse ano, celebrar o aniversário da Cecília, né, pastor Josivan? Lá na comunidade do Coco, o aniversário da Cecília de 1 ano, nós estávamos lá na comunidade, e na hora que a gente foi cantar o parabéns, meus irmãos, alguma coisa estranha aconteceu. As crianças lá não sabiam cantar parabéns, sabiam? As crianças, acho que algumas crianças não sabem nem quantos anos tem ali, né, irmã Silene? E isso não é na África, isso não é do outro lado do mundo, isso aqui é no nosso quintal, em Cavalcante. Então, conheça mais os projetos da Memorial, em parceria com a Junta de Missões Nacionais, um trabalho de 10 anos que tem abençoado aquela região, pode passar. E nós temos ali, meus irmãos, mais de 30 comunidades, 36 comunidades em torno de Cavalcante, que, para a glória de Deus, nós vamos avançar com missionários radicais, né? As meninas estão indo aí, ó, a Vitória está indo lá para a Amazônia, vai aprender como é que é o radical e vai voltar. Quem sabe são as primeiras radicais aí, quilombolas, para alcançar essas 30 comunidades, meus irmãos. E isso é o que essa igreja está fazendo através da obra missionária. Pode passar o slide. E, meus irmãos, eu quero desafiar os irmãos também a orar por mim, pela Sara. Nós temos muitos desafios. Tem dia que a gente olha assim, será que a gente vai dar conta? Mas Deus tem dado graça. E isso fruto das orações dos irmãos, fruto do investimento dos irmãos na obra missionária. Muitos livramentos Deus já nos deu, inclusive aqui em Brasília, mas Deus tem nos abençoado, tem nos guardado. A Cecília tem 1 ano e 8 meses, e ela tem rodado esse centro-oeste todinho com a gente, e nunca adoeceu, nunca tivemos nenhum problema, e isso é porque você ora pelos missionários. Então, desafio os irmãos a continuar orando pela obra missionária, pela nossa região do Centro-Oeste. Pastor Davi, temos muita coisa a fazer aqui na nossa região, e a Memorial não está de fora dos planos de missões nacionais, porque nós cremos que nós vamos ganhar a pátria para Cristo, e a pátria começa aqui no nosso quintal, e nós vamos transformar o Brasil. Amém, meus irmãos? Quero orar por você, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra, de ver o que o Senhor está fazendo no Brasil, ó Deus, através dessa igreja, através da Junta de Missões Nacionais, dos seus missionários. Obrigado porque o Senhor tem levado irmãos com coração generosos a orar, a investir na obra missionária. E o Senhor chamou pessoas aqui, de Brasília, da capital da nossa nação, para impactar e mudar realidades de vidas e comunidades através da expansão do Teu reino. Obrigado porque esses irmãos têm investido na Tua obra há muito tempo, tem visitado, a Deus, comunidades, tem encontrado, a Deus, Dona Júlias, Francisco, Zecas, ribeirinhos quilombolas, que estão há muito tempo esperando pelo Seu reino, mas Seu reino está chegando nesses lugares, porque onde Jesus chega, vidas são transformadas, vidas são alcançadas. O Senhor tem nos dado o privilégio de mudar histórias, de mudar eternidades. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Sua provisão, e muito obrigado pelo sustento missionário, pela proteção que o Senhor tem realizado através dessa igreja, através das orações, para com os seus missionários. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.